Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Henrique e no vídeo de hoje é a apresentação do meu setup de 2024, janeiro de 2024. Esse vídeo aqui é para memorizar, né, guardar na memória como é que tá o meu setup atualmente e apresentar aqui para quem não conhece ou então para quem já conhece, para ver como é que tá e o que mudou. Cara, a começar aqui pela minha cadeira, essa daqui é meu xodózinho, essa aqui é uma Husky CIS 350, uma cadeira que, sinceramente, eu não tenho que reclamar, né? É uma cadeira com excelente custo-benefício, ela fica abaixo dos R$900 e ela tem aqui tela mesh nas costas para você não passar calor, e onde eu moro é um calor absurdo, e ela tem uma densidade de espuma do assento muito boa. Ela tem 45 kg por metro cúbico de densidade, ou seja, você pode sentar aqui que você não vai sentir a cadeira dura ou então desconfortável. Para mim, né, no caso, é muito boa. Ela aqui também tem ajuste de braço, né, para cima e para baixo, ou seja, 2D, né, não é 3D, que vai para frente, para o lado, enfim, 2D, mas me supre. E esse apoio daqui do braço, né, essa parte de cá onde você apoia seu braço, ela é mais fofinha, não é duro, não é plástico duro aqui, é mais fofinho. Então fica bem tranquilo, confortável para você usar. Fora isso, ela tem esse apoio de lombar aqui, que é fixo, ele não é móvel, tá? Mas assim, para mim, não é incômodo, isso aqui na realidade ajeita a minha postura, né? Segura a minha lombar aqui no lugar. E eu nunca tive problema com isso aqui, nunca tive o que reclamar. Fora isso, ela tem um pistão aqui, categoria 4, então, cara, ela vai segurar teu peso aí. Tranquilo. E não podia faltar, ela também tem um ajuste de cabeça. Esse aqui também é espuma, tá? Então, é um pouco menos denso do que a espuma do assento, mas também é uma espuma aqui. Aqui, se não me engano, são 30 kg de densidade de espuma. Mas é bem fofinho, né? Você pode perceber aqui, bem fofinho, não tem o que falar. E também tem ajuste, né, de cabeça, para caso você queira, caso você seja mais alto, você pode subir aqui, né, o ajuste da cabeça ou então abaixar mesmo. Falando aqui da minha mesa, cara, tem muita coisa, muitos periféricos, né? É bem cheio aqui. Eu tenho 3 mouses aqui, vocês podem ver. Mas falando aqui do meu xodó, esse aqui é o Aco 5075B Plus Drácula. Vocês podem ver aqui, né? Tem várias keycaps diferentes aqui, que eu coloquei, né? Ele vem incluso, mas eu coloquei aqui. E, cara, é um teclado sensacional. Sério, não tem o que falar. É o melhor teclado que eu consegui comprar na minha vida em relação ao custo-benefício, preço e qualidade. Sério. Ele sai por menos de R$250. Ele é gasket mount e ele tem switches amarelos. Ele daqui possui um knob de volume, essas keycaps que eu mostrei pra vocês, as teclas são em PBT e sério, ele é muito bom de digitar. O barulho é extremamente suave e a iluminação dele, cara, é lindíssima. E um detalhe aqui, ele também tem uma light strip aqui na lateral, o que dá um charme muito bom para ele. E vocês podem ver aqui, né? Ele não tem cabo. Também é um teclado sem fio, Bluetooth e 2.4G. Partindo para o meu mouse principal, eu tô testando aqui. Esse aqui é o G49 Pro da Redragon, um mousezinho com 4 kHz de polling rate. E igual aos outros mouses aqui, ele também é super leve. Esse aqui tem 49 gramas e é um pedaço de papel, né? Você nem sente direito o peso do mouse, mas é um mouse absurdamente bom. Todos os três aqui possuem o sensor PAW3395 e tem os switches Ruano. Esse de cá é o Kissona M600, também tem vídeo aqui no canal. Era o meu principal até chegar o G49 ou o X6. E ele tem aqui fits de vidro, né? Ele acompanha fits de vidro. E aqui eu fiz a troca também. Cara, é um mousezinho muito bom, muito bom. Todos os três aqui são muito bons. Sério, eu sou muito deciso em qual que eu fico, qual que eu uso. Tem horas que eu uso o Kissona, tem horas que eu uso o G49, tem horas que eu uso o X6. Porque, sério, os três são apaixonantes, de verdade. E esse carinha daqui é o Attack Shark X6. É o mais diferente de todos daqui. Vocês podem ver tanto pelo design, altura, tanto pela questão aqui de detalhes, né? Ele é um mouse bem diferente dos outros, que inclusive vem com dock de carregamento. O link de todos eles aqui vão estar na descrição, caso alguém queira ver as especificações. E todos aqui são voltados para a relação custo-benefício, não deixando de ser mouses high-end. Fora eles aqui, eu tenho um controle, né? O GameSir T4 Pro. Nunca troquei esse controle, tô com ele desde 2021 também. E é um controle sensacional, com a bateria absurda. Sério, é muito bom. Ele conecta muito rápido no PC e já conectou.
É um controle que eu gosto demais e pelo preço que ele custa, ele não deixa de desejar nem um pouquinho. Ele ainda vem aqui com essa parte de cá texturizada, né, para segurar um pouco melhor na sua mão, e esses 4 botões a mais aqui que você pode configurar. E não tive problema nenhum aqui com joysticks, né? Pelo contrário, nunca deram defeito, nem drift, nada, cara. E falando aqui sobre o que eu uso de headset, atualmente esse é o G733 da Logitech. Cara, um headsetzinho assim, muito bom. Ele é super leve, ele tem uma qualidade de microfone absurda, né? Você pode setar vários filtros com ele aqui. Ele ainda tem essa headrest aqui, você pode trocar também, né? Se você quiser comprar de outra cor, você pode trocar. E ele tem um design muito bom. E um alcance sensacional, velho. Eu vou na cozinha daqui de casa, conversando com a galera, sem problema nenhum, ouvindo música. Então, tipo, é um headset muito top. Não é barato, mas vale o seu preço. Eu não pude deixar passar aqui o meu BM800, tá aqui na mesa já tem uns bons anos aqui, nunca me abandonou. E eu uso ele muito pouco assim, raramente, só para vídeos do canal e outras coisas, mas ele tá aqui. É um microfone de uma qualidade, cara, sensacional. E ele acompanha também o braço, né? Ele tá aqui no suportezinho dele, também acompanha, mas ele acompanha um braço articulado, só não tô usando aqui porque realmente não tem necessidade aqui. E como vocês perceberam aqui, gosto muito de plantinhas, né, artificiais aqui no setup. Dá um charme muito bom, deixa uma coisa mais confortável para usar, né, para se sentir mais em casa. Aqui temos meu bonsai, comprei lá no AliExpress, chegou rapidinho, junto com esse vasinho de plantas aqui também. Fica aqui escondendo a parte de trás ali do PC, para disfarçar, para ser uma coisa mais harmônica. E deu muito certo. Isso aqui deu muito certo. Geralmente eu coloco aqui um pouquinho mais pra frente do monitor. E aí a folhinha fica aqui, ó, sempre na bordinha ali do meu monitor. E, cara, fica uma coisa assim, muito charmosa. Esses de cá eu comprei lá no Mercado Livre, aqui do Brasil mesmo. É uma empresa que produz. E esses vasinhos aqui são de porcelana, tá? Então, são bem rígidos, bem pesadinhos. E são muito bonitinhos, né? Essas suculentas aqui. Esses daqui são de plástico já, tá? Então é bem diferente quando você pega, mas mesmo assim não deixam de ser lindos. E cara, pra quem tá se perguntando que monstruosidade é essa aqui, esse daqui é o Husky Tempest de 34 polegadas, 144 Hz, e que eu descobri recentemente que ele pega 165, tá? Ele pega 144 Hz em 10 bits de cor e 165 Hz em 8 bits de cor. Mas eu uso 144 porque é a resolução padrão dele e eu prefiro usar assim de fábrica para não ter problema nenhum com ele. Mas sabe o que ele pega uma E5 também. É um monitor com painel VA, tem sim Black Smearing, tem um vídeo aqui no canal, mas velho, eu tenho ele já tem um ano e sinceramente eu amo ele, muito bom, resolução Quad HD e velho, cores sensacionais, contrastes absurdos e valeu muito a pena. Também tem o somzinho embutido aqui, das caixinhas dos dois lados, é sensacional. Aqui em cima dele temos também a minha luminária, minha light bar da Blitzwolf. Ela também tem um backlight aqui, que eu raramente estou usando porque eu já tenho uma fita LED ali atrás, mas ela também tem esse backlight e que também muda de cor, né? Então você pode colocar aqui várias cores, ou então um preset de cor. E claro, tem várias temperaturas aqui, né, de cor. Você pode setar, deixar mais quente ou então mais frio. Você que decide aqui. Eu geralmente deixo aqui um pouco mais quente, que também é justamente para deixar mais confortável aqui o setup. E aqui embaixo, segurando ele, temos o meu H100 da Northbio, um suportezinho a gás e que, velho, sério, muito bom. Geralmente eu chego o monitor pra frente quando eu quero assistir um filme, fico deitado na cama. E ele tá aqui, ele é um suporte torre, né, que tem uma torre vertical, e aí você coloca, né, o braço ali a gás para segurar o monitor. Sério, muito bom. Eu planejo, né, colocar outro braço aqui na mesma torre para colocar o monitor em cima no futuro. Aqui na mesa ainda a gente tem o meu Echo Dot de terceira geração, né, então, oi Echo, me serve para ouvir música, para setar comandos, ligar ou desligar o PC, enfim, serve para muita coisa aqui. E falando aqui da estrela do show mesmo, né, é o meu PC. Ele tá aqui bem diferente do que começou ano passado, nossa, absurdamente diferente. Eu troquei de gabinete, troquei de placa de vídeo, ventoinhas, cara, tudo. Esse gabinete aqui, pra quem estivesse perguntando, tem vídeo aqui no canal que eu lancei recentemente. Esse aqui é o Leonidas Magnus, gabinete de lançamento lá no Terabyte. E essas ventoinhas aqui são da Silverstone, modelo Blaze Air 120R. Cara, são ventoinhas absurdamente fortes. Tem 92 CFM, não creio que chegue a esse patamar, mas são ventoinhas de um CFM absurdo, sério, venta demais. De specs do meu PC, eu tenho debaixo do cooler um Ryzen 7 5800X
Tenho 32 GB de memória RAM, né? São 4 pentes de 8 GB. Da Gale Super Luce. De placa de vídeo, eu tenho uma RTX 2080 Ti. ROG Strix, e esses daqui são os cabos Sleeved lá da Pichau. Eu tenho 1 TB de SSD, eu tenho também 1 TB de HD. Ou seja, é um PC completo que roda tudo que eu precise, já nessa resolução aqui, que é Ultra Wide e Quad HD. Então em Full HD ele espanca, e esse cooler aqui é temporário, tá? Não é o meu cooler original, eu tive um problema com o meu water cooler, fui pra garantia, eu tô só esperando ele chegar de volta aqui em casa pra montar aqui pra vocês. Mas cara, é um PC que tá absurdamente bonito, né? Muito, muito, muito bonito. E o gabinete conta aqui também, né, com um filtro de poeira aqui em cima, na parte de cá, né? Você pode colocar 3 ventoinhas de 120mm, ou então 3 aqui na lateral, né, que eu tô usando aqui. Fora essa furação e filtro também de poeira para as ventoinhas aqui. Mas bom, gente, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu setup. Deixe aqui nos comentários sugestões do que eu posso mudar, o que eu posso comprar para dar uma refinada aqui. E é isso aí, gente. Se inscreva no canal. Meu nome é Henrique. Eu fico para um próximo vídeo. Valeu, falou e fui.